Então vamos dar início à primeira palestra. Nunca é só um clique. O impacto real da educação para um futuro sustentável. O nosso palestrante, ele é publicitário, administrador de empresas com MBA na Universidade da Califórnia, é empreendedor digital, palestrante internacional e sócio-diretor da Unimark Comunicação. Anteriormente, era presidente do Grupo Abril, mentor de estratégia e inovação do Grupo Newcom, já ocupou cargos de direção regional na América Latina para o Grupo Young Rubicon e presidente do Brasil da Grey Adversity. Ele também foi sócio fundador da primeira agência de branding content da América Latina, a Sinapsis, Marketing e Mídia. Então, recebam a partir desse momento, com muitos aplausos, o palestrante Walter Longo! Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado à Cinep pelo convite. Parabéns por um evento, uma energia tão boa, tão bem organizado, né? Deus está nos detalhes e a Cinep sabe disso. Nós vamos falar então sobre inovação, sobre educação. Eu queria começar dizendo que gestão de qualquer negócio, e escola não é diferente, nada mais é do que ter a capacidade de dividir nosso tempo com sabedoria entre pendência e tendência. É isso que faz um bom gestor. O problema é que as pendências são tantas que elas acabam nos afastando das tendências. E em momentos de grande mudança no mundo, essa atitude é muito perigosa. Vocês sabem que nós estamos vivendo num momento do mundo onde nossos negócios apresentam, em geral, margens decrescentes e complexidade crescente. Ou seja, de alguma maneira, este cenário faz com que a gente fique mais preocupado com o fim do mês do que com o fim do mundo. E claro que isso incomoda muito quando a gente sente que não está acompanhando a evolução ao nosso redor. A revolução, seja da sociedade, seja da nossa empresa, ela não acontece quando a gente adota novas ferramentas, sejam elas digitais ou não. Na verdade, a grande revolução acontece dentro do nosso negócio ou da própria sociedade quando a gente adota novos comportamentos. Portanto, ao falar de inovação, nós vamos falar muito mais de gente, porque a revolução é humana. A tecnologia apenas propicia uma mudança em nós. E é isso que nós precisamos entender, e por isso eu posso afirmar que inovação é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. É muito mais um jeito de ver o mundo e se ver nesse mundo do que grandes investimentos em tecnologia. Inovar significa ver o nosso negócio sob um outro prisma, reavaliar processo, quebrar paradigma, mexer em time que está ganhando. E isso para nós é contraintuitivo, mas nós precisamos agir desta maneira. O Jack Welch já dizia que se a taxa de mudança fora da nossa empresa for maior do que a taxa de mudança interna, que nós estamos com um problema. E nesse momento, praticamente todas as empresas estão com uma taxa interna de mudança menor do que lá fora. Ou seja, investir em tecnologia é condição fundamental, mas não suficiente. Ou seja, nós temos que entender que se enchermos nossas escolas ou empresas de tecnologia, mas continuarmos com as premissas de antigamente, nós vamos nos transformar numa espécie de Google administrado pelo Henry Ford, com toda a tecnologia embarcada, mas com premissas e paradigmas de antigamente. Nós vamos ter que entender e aceitar que mudança é o único estado permanente, que adaptabilidade é o nome do jogo, mas a gente não gosta de mudança, a gente odeia mudança. Mudança gera insegurança, gera risco. Acho que a única empresa que gosta de mudança
é a graneiro, o resto não gosta de mudança. Só que nós temos que entender que não há mais um momento de mudança. Daqui para frente é tudo junto e misturado, é o tempo inteiro. E talvez o que a gente deva entender é que o grande risco é não arriscar. O que cabe a nós, então, nas nossas empresas, nos nossos empregos? Entender que o que a gente tem que fazer na vida é focar nas tendências, porque é lá que está o futuro, resolver as pendências, porque é isso que faz o nosso dia a dia, sem perder a essência, sem perder aquilo que nos trouxe até aqui, a razão de existir da nossa profissão ou do nosso negócio. Tem muita gente que, ao tentar focar nas tendências ou resolver as pendências, está perdendo a essência. E isso é muito ruim para qualquer negócio e para qualquer país. Então, é isso que nós precisamos entender, analisar para ter sucesso no futuro imediato. Vamos ver então, qual é a revolução humana que está acontecendo ao nosso redor. Vamos ver os 3 pontos de atenção para o futuro dos nossos negócios. E o primeiro deles é que a sociedade está cada vez mais individualizada, cada vez mais mimada, e a individualização e a gestão de dados são aqueles acontecimentos que vão liderar as relações. Então, primeiro, a internet, o mundo digital, acabou trazendo como consequência uma sociedade muito mais mimada e individualizada. Vou dar alguns exemplos. Antes eu assisti o filme que a televisão decidisse, a hora que ela quisesse, o título que ela escolhesse. Agora eu assisto o filme que eu quero, individualmente, a hora que me dá vontade, eu posso escolher entre milhões. Há pouco tempo atrás, a gente tomava o mesmo café, todo mundo tomava o café do Bulli. Agora não, Restreto, Ligeiro, Carioca, Pingado, Cappuccino, cada um toma o seu café, individualmente. Há pouco tempo atrás, assistir TV era um hábito gregário, a gente discutia na família o que nós vamos assistir, tinha uma votação. Agora não, cada um por si, Deus para todos. Cada um assiste o que quer, na tela que quiser, a hora que der vontade, seja informação ou entretenimento. Alimentação sempre levou em conta a média da casa. Eu sentava na mesa e comia a comida que a minha mãe punha na mesa. Agora não, filho é vegano, a filha é lactose free, o marido é low carb, cada um tem o seu cardápio, e a dona de casa se transforma numa Chief Home Officer, para tentar administrar o estoque dos alimentos. Então vão vendo como tudo foi se individualizando. Banco de carro tinham 3 posições, perna curta, perna média e perna longa. E você que fosse mais para frente no banco para alcançar o pedal. Agora não, ajuste total de altura, distância, inclinação do encosto, temperatura. É a máquina que se adapta a mim, e não mais eu que me adapto à máquina. Eu viajava de avião e ficava tentando sentar perto daquela televisão no teto, e rezando para o piloto escolher algo bom para eu assistir. Agora não. Assentos com telas individuais, onde cada um assiste e consome aquilo que tem vontade. Hotel, podia ser um hotel 6 estrelas em Dubai. Eu dormia no travesseiro que estava na cama. Agora não, menu de travesseiro. Você dorme de lado, de frente, de bruços, prefere um viscoelástico, pena de ganso. Então vão olhando como o mundo ao nosso redor foi se individualizando. E se voltarmos ao cotidiano nosso, antes eu chegava numa loja próxima da minha casa e falava, eu queria essa camisa neste modelo azul 42. Ele falava, 42 só verde, é o que eu tenho no estoque. O senhor pode usar um 40 um pouco apertadinho, mas vai funcionar, ou então o senhor compra de outra cor. Essa era a nossa vida, o que tinha disponível. Agora, eu posso comprar a cor, modelo, tamanho, o que eu quiser, de qualquer produto, de qualquer lugar do mundo, sem sair de casa. Então, se eu achar que o mundo está como Dantes no quartel de Abrantes, a resposta é, Houston, we have a problem. Não está mais. O mundo mudou, está mudando cada vez mais ao nosso redor as we speak. Nunca mudou tanto em tão pouco tempo. Os clientes não estão mais desejando, almejando ser
tratados individualmente, eles estão exigindo. E a gente sente essa pressão no dia a dia dos nossos negócios. Nós precisamos entendê-los cada vez melhor para atendê-los cada vez melhor. Portanto, nós trabalhamos na indústria da compreensão. Pessoas preferem ser mais compreendidas do que amadas. E nós temos que entender que este é o nosso negócio. Compreender as pessoas individualmente, o que antes era impossível, mas que hoje é absolutamente possível e corriqueiro. Portanto, gerir uma empresa, seja uma clínica de cirurgia plástica, uma siderúrgica ou uma escola, daqui para frente significa entender como funcionam as pessoas, e não apenas o nosso negócio, o nosso ofício. Nós temos que nos transformar em especialistas em gente. A escola do futuro, portanto, será cada vez mais um ambiente de indivíduos e não apenas de classes ou turmas. E a tecnologia está aí para permitir que a gente faça essa migração. A escola industrial que nós temos hoje nasceu sob a lógica da escala. Ensinar o maior volume possível de pessoas as mesmas coisas no mesmo tempo. Nós precisávamos ensinar milhões de estudantes utilizando currículos padrão, calendários rígidos, métodos comuns. Foi assim que a gente chegou até aqui. E veja, esse modelo cumpriu uma missão histórica: democratizar o acesso à informação. A alfabetização deixou de ser privilégio de reis, príncipes e nobres. A elite dividiu com a sociedade um direito que hoje é universal. Portanto, vamos celebrar o que aconteceu até agora. Mas todo modelo eficiente acaba trazendo consigo uma limitação. E que limitação é essa? Ao buscar igualdade de acesso, acabou sacrificando a individualidade da aprendizagem. Não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a verdade é que cada estudante trabalha, pensa, raciocina e sente num ritmo de compreensão e formas distintas de processar a informação. E a gente sabe disso. Ou seja, o Howard Gardner, psicólogo de Harvard, já nos diz que, com precisão, a sua tese, a teoria das inteligências múltiplas, está cada vez mais comprovada. O que impedia a personalização, porque pessoas pensam, sentem e reagem de maneira diferente, era apenas a falta de capacidade operacional que a gente nunca teve. Ou seja, os armários podem ser iguais, as pessoas não são iguais. E vocês que são professores sabem disso. Ou seja, escala e personalização não são mais objetivos incompatíveis. Eram até agora. Não são mais. A tecnologia, a gestão de dados, alterou esta realidade. E com isso a gente pode se libertar de um grande erro estrutural. Que erro é esse? Ensinar diferentes alunos da mesma forma, no mesmo tempo, com o mesmo método. Isto é um equívoco de princípio, motivado por uma educação industrial. O Benjamin Bloom, já na década de 50, dizia que alunos acompanhados individualmente apresentam desempenho superior ao do ensino convencional. Ou seja, ao invés do aluno adaptar-se ao ritmo da escola, é a escola que hoje pode se adaptar ao ritmo do aluno. E existem inúmeras opções, e eu vi vários estandes aí fora que ajudam nesse processo através do que está oferecendo de aplicativos, plataformas, gestão de dados e assim por diante. Então, agora a gente pode, antes não podia, avaliar individualmente cada projeto desenvolvido, cada debate realizado, cada texto produzido, cada problema resolvido, cada apresentação oral, cada contribuição em atividades colaborativas, ou seja, graças à gestão de dados, que é barato como uma assinatura de Netflix, isso passa a compor um retrato muito mais fiel da evolução individual de cada estudante.
Isto é, metodologia associada à gestão de dados. E, para isso, claro, o Big Data é o motor de tudo isso. A gente chama de Big Data um monte de ferramentas, como eu falei, vi aí fora várias delas, né, que juntas permitem que você passe a entender cada um dos seus alunos, cada um dos pais dos seus alunos individualmente. Então, a evolução de qualquer negócio daqui para frente vai ser caminhando sobre duas pernas, o digital e o experiencial, o high-tech e o high-touch. E é isso que nós precisamos daqui para frente passar a utilizar. Só o Big Data, a gestão de dados, permite aprimorar ambas as pernas a custos hoje absolutamente permissível. Portanto, ser sustentável, primeira coisa, como já foi falado aqui, é reconhecer que o mundo mudou e a educação precisa mudar. E que se nós queremos construir o futuro, é para aí que o futuro está caminhando. Segundo aspecto importante, foco importante daqui para frente de todos nós, é que nós precisamos aprender a operar na efemeridade. Ou seja, uma das consequências de uma sociedade cada vez mais mimada é a tendência à efemeridade. Ou seja, nós estamos na era das relações fugazes e vamos ter que trabalhar dentro desse novo cenário. Se antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar, senão nós vamos ficar para trás. Isso para nós é muito difícil da gente intuir, ou seja, tudo hoje é muito rápido, muito fugaz, tudo é para depois, nós estamos sem tempo, correndo feito um louco. Então, toda essa visão fugaz da realidade, claro que afeta muito o comportamento das novas gerações. A gente reclama que eles não querem planejar nada, é tudo para hoje, é tudo para agora. Eles são uma resposta biológica a um mundo cada vez mais efêmero. Quando o filho pergunta, mãe, por que eu tenho que arrumar a cama de manhã se eu vou desmanchar de noite? É uma pergunta válida. A gente pode não gostar, mas a verdade é que tudo está tão rápido que as pessoas estão preocupadas com o sábado que vem e não com a sua aposentadoria. Isso está trazendo dramáticas consequências para a indústria do seguro de vida, dos planos de aposentadoria e, claro, para a formação escolar. As pessoas estão só pensando no hoje e no agora. A era pós-digital está empurrando essa geração nova, segundo Bauman, a trocar de amor, amizade, marca, aplicativo, aspiração, como quem troca de tênis, numa sucessão de finais rápidos e indolores e novos reinícios. Ou seja, não vamos criticar as novas gerações por estar com a sensação de que o mundo acaba sábado que vem. Esta é uma resposta biológica para um mundo que está assim, sim. Ou seja, dizem que depressão é quando você presta atenção exagerada ao passado. E que estresse é quando você dá excessiva importância ao presente. E que ansiedade é quando você foca demais no futuro. Nesse momento do mundo, nós estamos com o passado distante, o presente fugaz e o futuro incerto. Nós estamos com depressão, estresse e ansiedade ao mesmo tempo. E a única forma de não entrar nessa é não ter compromisso com porra nenhuma. Ponto. Aí está resolvido. Tá certo? Obrigado. Então, no fundo, a sensação das novas gerações hoje é que todas essas garrafas estão em cima da mesa simultaneamente. Que entre a mamadeira e o tubo de soro, tudo passa muito rápido. Tá? E é assim que eles tomam decisões. Entre o bico da cegonha e o bico do corvo, nunca a vida passou tão rápido. E por isso o que importa é o que eu vou fazer sábado. Isso gera nas pessoas algo importante que altera todas as premissas. O que altera? A gratificação instantânea passa a ser o nome do jogo. E ela afeta todos os setores. Afeta o setor da religião. Por que os evangélicos estão crescendo mais que os católicos? Porque eles prometem entregar agora o que o católico promete entregar depois que você morrer. Vai perder qualquer concorrência. Tá certo? No fundo, nós temos que entender que as pessoas não estão querendo apenas algo como a gente queria. Elas estão querendo algo aqui e agora.
Eu antigamente pensava, sobra no fim do mês R$100 do meu salário, no fim do ano vou comprar uma geladeira. Agora não. Sobra R$100, eu quero comprar uma geladeira para gelar cerveja hoje à noite. Então vou jogar no betting. E se não conseguir, eu vou roubar um celular. Mas eu vou gelar a cerveja hoje à noite. Ou seja, produtos que vieram para responder a essa efemeridade são um grande sucesso. Eu antigamente tinha que fazer força, passar fome, meses para emagrecer. Agora em 7 quilos em uma semana, monjaram. Não é? Antigamente, para fazer uma feijoada, demorava 2 dias. Eu tinha que comprar os pertences para deixar na água, tirar o sal. Agora, em 15 minutos, feijoada na minha casa. Tá certo? E eu ainda preciso, e o iFood ainda fica preocupado, faz um, vamos dizer assim, a motinho. Eu fico acompanhando a motinho aqui para me distrair, porque 15 minutos é uma eternidade para mim. A gente está ouvindo o WhatsApp na velocidade 2. Esta é a nova geração que está chegando. Ora, a onda exponencial das bets é uma resposta a isso, não é? E, claro, traz como consequência a busca pelo atalho. E muita indústria do atalho está se aproveitando e gerando maior evasão escolar. São os gurus de Alphaville que acham que você pode ficar rico em 2 semanas. Ou seja, a gente tem toda uma indústria que entendeu a efemeridade, o resultado rápido, a sensação de avanço, e as escolas ainda não. Ou seja, o conceito de espera um momentinho não existe mais. Tanto para a mãe do aluno quando liga para a escola, assim como o aluno quando faz uma pergunta. Nós vamos ter que empoderar a ponta, dar explicações imediatas para qualquer coisa que nos perguntem. E, claro, a escola trabalha, até hoje, numa mentalidade de ciclos longos, num ambiente que está ficando cada vez mais formado por ciclos curtos e evolutivos. Então, nós estamos nos distanciando da realidade ao nosso redor. Durante um longo período, o estudante caminhava em direção ao diploma. Daqui a 8 anos, vou receber um diploma, e tudo bem, não é? A educação foi estruturada como uma estrada com uma única grande recompensa ao final da jornada. Daqui a 4 anos, eu me formo. Isto, para a geração atual, esquece. É uma eternidade 4 anos. Tá? Eu tenho um amigo meu que falou assim, Walter, eu vou me matar. Eu falei, como assim se matar? O que aconteceu? Não, meu filho está no 3º ano da USP, engenharia, resolveu parar a faculdade. Aí eu fui falar com ele, falei, meu filho, você ficou louco? Não, você quer, pai, não estou feliz. Ele falou, mas não é para ser feliz, é para trabalhar, vagabundo, você não está entendendo? Não, sabe o que é, pai? Eu não estou me achando. Ele falou, não é para brincar de esconde-esconde, é para sustentar a família, débil mental. Ele estava revoltadíssimo com o filho. O filho para a faculdade no 3º ano de engenharia, vai fazer gastronomia. 6 meses depois, ele vai passar as férias em Canoa Quebrada, ele liga para o pai e fala, entrei de sócio numa pousada, vou ficar por aqui. Uma russa vai passar as férias em Canoa Quebrada, ele casa com ela e vai morar em Moscou. O pai está cada vez mais desesperado e ele cada vez mais feliz. Ele não quer saber o que vem aí amanhã, ele não quer. Ele quer esta vida de constante alteração, de prêmios e recompensas imediatas ao longo da jornada. A gente estudava por anos para uma formação, construía-se uma carreira ao longo de décadas. E é exatamente aí que reside o grande desafio da educação contemporânea. Educação e construção civil estão com um grande problema. Você compra um imóvel na planta, eles te entregam 5 anos depois. Eu não sei se eu estou morando no país daqui a 5 anos. Essa é a sensação das pessoas que estão tomando a decisão. Então, no fundo, a tecnologia alterou a nossa percepção de tempo. As respostas passaram a chegar em segundos, as compras em horas. Os filmes e as músicas chegaram instantaneamente. Pensem o que está acontecendo ao nosso redor. Os aplicativos geram gratificação constante. As redes sociais transformam a dopamina em modelo de negócio. Esse é o ambiente ao redor do nosso negócio. E se a gente olhar os games, eles nos oferecem desafios progressivos, metas claras, recompensa frequente, uma percepção permanente de que eu estou evoluindo, eu passo de fase, eu ganho skin, eu ganho arminha, eu vou evoluindo. Se os games fossem construídos como escola, ninguém jogava.
Não, daqui a 4 anos você vai receber um parabéns. Esquece. Tá? Então, no fundo, precisamos de uma nova arquitetura de ensino que contemple o que o MEC exige, ninguém está discutindo isso, mas que seja baseado em reconhecimento contínuo, em microcertificações ao redor da jornada, em jornadas personalizadas, em experiências individualizadas, em relações permanentes, em progresso visível, ou seja, nós precisamos reinventar a forma como os seres humanos se relacionam com o conhecimento. Se não fizermos isso, vamos ficar cada vez mais distante da realidade. Portanto, o foco tem de se deslocar do resultado para o processo. As pessoas precisam se sentir que estão evoluindo. A tecnologia tem que individualizar o aprendizado e a comunidade humanizar o conhecimento. Esta é a fórmula para a gente continuar relevante no mundo em transição. É justamente desse equilíbrio, aprendizado individualizado e conhecimento humanizado, que a gente vai ter a escola do futuro. Ou seja, ser sustentável é entender o que eles chamam de Zeitgeist, o espírito do tempo. Nós precisamos entender em que tempo estamos e não querer que o tempo se adapte às nossas crenças. Terceiro, quando eu achei que estava entendendo tudo, a IA chegou e mudou tudo de novo. A vida nossa, ela é recheada de ondas que chegam na praia da nossa vida e alteram a própria vida, não é? Então, você está vivendo, de repente chega uma onda na praia da sua vida. Então, há 30 anos atrás, chegou uma onda mansa, tranquila, a internet na praia da nossa vida. A gente achou bacana poder saber o que quisesse a hora que dava vontade, achou bacana poder falar com qualquer pessoa do planeta. Nós não tínhamos ideia que 30 anos depois, hoje, a gente não viveria mais sem a internet. Internet para nós hoje é como eletricidade. A gente nem discute mais, tá certo? Há 15 anos atrás, outra onda chegou na praia da nossa vida, as redes sociais. Um outro mergulho num novo mundo de comportamento, consumo de mídia. A gente achou bacana poder mandar foto do que estava comendo para os amigos. Não tínhamos ideia que 15 anos depois, hoje, o brasileiro médio passaria 4 horas e meia por dia nas redes sociais, o que é uma verdadeira pandemia. Só que agora, quando a gente vê a chegada da inteligência artificial, acreditem, não se trata mais de uma onda que chega na praia da nossa vida, e sim de um tsunami. Um verdadeiro tsunami, como nunca aconteceu antes na sociedade. E por que a gente diz que é inédito? Porque nada que chegou antes até nós, até hoje, veio simultaneamente, com tanta abrangência, impacto e velocidade. Muitas coisas anteriores vieram com abrangência e velocidade altas, mas impacto baixo. Ou impacto e velocidade altas, mas abrangência baixa. Nada que veio até hoje, até nós, chegou com esta tríade tão poderosa. Portanto, o que a gente pode prever é que a IA vai varrer tudo e todos, alterando o cenário ao nosso redor de maneira disruptiva. Em momentos como esse, não adianta ficar deitado na praia quando o tsunami está chegando, e muito menos adianta correr. Nós vamos ter que aprender a surfar nesse tsunami. É a única solução para aproveitarmos as oportunidades e evitarmos os desafios que estão chegando. Se eu pudesse voltar 30 mil anos atrás, eu diria que naquela época a civilização era nômade, o Homo sapiens era nômade. Sempre que o terreno ao nosso redor ficava inóspito, a gente migrava para novas terras. Bom, 30 mil anos depois, hoje, nós estamos assistindo a maior migração que já ocorreu, mas ela não é nem física e nem geográfica, ela é cognitiva. Milhões de pessoas estão migrando com a IA para novas terras, e quem continuar onde estava, vai viver em terreno inóspito, ponto. E eu estou falando isso em relação a qualquer negócio de qualquer área. Ou seja, está havendo uma inédita migração cognitiva que vai trazer gigantescas repercussões, boas e ruins, ao mercado de trabalho. Toda a tecnologia que chega vem como uma bênção e uma maldição. É o uso que nós damos a ela que vai definir o caminho. Então, o resumo disso tudo é que nós não estamos mais em tempos de mudança.
Nós agora estamos numa mudança de tempo. Parece uma troca de palavras, mas não é. É algo profundamente real e que nós precisamos entender, como chama o Shel Silverstein, que nós estamos num tesaraque. Um momento do mundo onde o que valia já não vale mais, o que passa a valer não substitui o anterior em todas as suas dimensões. Ou seja, uma franja no tempo. Nós precisamos entender que isso está acontecendo. Quais são os principais impactos da IA nos negócios em geral e na educação em particular? Amplia a produtividade, dá para fazer 10 vezes mais com 10 vezes menos, porque a IA tem uma capacidade de operar ininterruptamente, sem desvio de atenção, e a atenção é hoje a nossa matéria-prima mais escassa. Nós estamos numa infoxicação, uma intoxicação de informação. A escola vendia conhecimento, ele hoje está abundante. Nós estamos todos tomando água de hidrante. Não estamos conseguindo nem absorver tudo que chega. E claro que isso traz como consequência um foco e uma atenção cada vez mais seletivas. Então, a humanidade que sempre teve temerosa das armas de destruição em massa, agora tem que ficar extremamente preocupada com as armas de distração em massa, porque são essas armas que são mais potentes que a bomba atômica. E claro que a IA pode nos ajudar a manter a eficiência, apesar da distração cada vez maior. Você chega no restaurante e fala, eu quero uma Coca zero com gelo sem limão. Vem uma Coca normal com limão sem gelo. É assim o tempo inteiro, cada vez mais em qualquer área. E quantas vezes eu me pego falando, será que eu falo grego? Porque eu expliquei, eu dei a hora, a pessoa não ouviu. Tá certo? Então, a IA precisa ser incorporada ao nosso negócio para automatizar processos operacionais com redução de até 70% no tempo de execução. Nós precisamos continuar atendendo nossos clientes de maneira cada vez mais individualizada. Atendimento inteligente ao cliente, diminuição de 60% no custo de suporte. Análise preditiva para tomar decisão, aceleração de 50% no ciclo decisório. Recrutamento e gestão de pessoas, a gente corta 75% do tempo de recrutamento. Marketing preditivo para perceber eventual evasão escolar ou para saber quantas matrículas nós teremos neste ano. Aumento de 20% a 30% nas vendas e redução de 50% na aquisição de cada cliente. Então, não é que a gente deve, a gente precisa incorporar a IA como ferramenta de gestão dos nossos negócios. Segundo, reduz erros e falhas. Como nós estamos cada vez com menos atenção, nós estamos errando cada vez mais. Errar não é apenas humano, errar é esperado que ocorra. Então, a checagem permanente de dados evita eventuais incorreções. Um médico da UTI hoje tem 36 visores para analisar a saúde do paciente. No momento em que está tudo cada vez mais complexo, o que ele precisa? De um copiloto. E hoje, ferramentas como a IBM Watson Health e a Doc MediaWare já atua como um copiloto. A ferramenta diz para o doutor, a bilirrubina do paciente subiu, isso há 3 anos atrás identificou um problema, é bom o senhor dar uma olhada. Quando pilotar um avião era simples, tinha poucos botões, ou poucos acessos, ou poucas necessidades de atenção, o que você fazia? Você voava um piloto sozinho. Hoje, é tanto botão, tanta manivela, tanto controle, tem que ter copiloto. Então, nós estamos num momento onde, independente da área que a gente trabalhe, são tantas informações chegando, tantos dados que precisam ser analisados, tanta falta de tempo, que nós precisamos de um copiloto. A IA funciona como um copiloto para todos nós, para lembrar a gente de tudo, para não deixar esquecer o aniversário daquele menino que é carente de vontade de ser reconhecido, ou aquela moça que pediu uma informação para você há 3 dias e você ainda não mandou para ela. Você precisa de alguém que te ajude a lembrar tudo como um copiloto. Na mineração, ferramentas como Spark Cognition, Cross e Beyond Limits ajudam a supervisionar ambiente hostil, para evitar que o cara deixe de usar o equipamento de segurança, porque senão morre gente. Em hotel, uma camareira, 10 anos atrás, errava, a cada 100 quartos que arrumava, 7 a 10% ela arrumava errado, ou fazia alguma coisa que não estava no protocolo. Hoje esse número está em 27%. É uma epidemia de desatenção. E o que a gente faz? A gente põe equipamento, fica olhando ela e fala, olha, você pôs 2 condicionadores, nenhum shampoo no banheiro.
você não varreu o lado esquerdo da cama. Ou seja, o equipamento fica olhando e orientando ela a fazer as coisas certas para diminuir o volume de erros de protocolo. Na educação, a IA é igual. Ferramentas como Gradescope, Socrates, Baiu, Carney Learn avaliam o erro persistente desse aluno, analisa plágios, equidade em prova, se eu estou ou não tendo a mesma visão ao pegar provas diferentes, ou seja, as ferramentas estão aí para nos ajudar a evitar erros e falhas. As aplicações da IA na educação são centenas. Eu posso automatizar a cobrança de mensalidade com combate à inadimplência, eu posso utilizar sistema de gestão escolar, ERP, eu vi aí fora vários ERPs que integram a Secretaria Financeira e Pedagógica. Eu posso centralizar dado de matrícula, nota, o desenvolvimento individual de cada aluno e rotina administrativa numa única plataforma, posso integrar IA na relação com os clientes, eu posso criar agentes IA para responder dúvida frequente, eu posso gerar plataforma de análise preditiva que ajuda a identificar aluno em risco de evasão, eu posso auxiliar na coordenação do mapeamento e criação de trilha de aprendizagem digital, eu posso ter assistentes virtuais que vão dar uma mão de copiloto ao professor, ou seja, e é importante entender, quase tudo que existe hoje no Brasil existem 9.800 ferramentas de IA já disponibilizadas, 90% delas são grátis ou freemium, uma parte grátis e uma parte paga. Portanto, não há barreira de custo. Segundo, todas falam de maneira coloquial, como eu estou falando com vocês, portanto, não há barreira tecnológica. A única barreira que nós temos hoje é a nossa inércia e a vontade de continuar fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes. Então, a IA é uma rede de segurança que todo mundo precisa, porque ela não dorme, não esquece, não vacila, e ela não tira o lugar do humano, ela, no fundo, protege o humano de si mesmo, da desatenção crescente. Terceiro, elimina custo, transforma despesa fixa em variável. A gente continua achando que a determinada estrutura eu tenho determinado faturamento, e que para aumentar o faturamento eu tenho que dobrar a estrutura. Esta é uma premissa que está dentro da nossa cabeça já sedimentada, nós precisamos mudar isso. Dá para você faturar o dobro com a mesma estrutura, isso para nós é contraintuitivo. O segredo do futuro não está em ter mais, e sim em ser mais leve. Eu posso hoje ter mais inteligência com menos posse, mais operação com menos propriedade, mais flexibilidade com menos carga. Tudo o que eu faço hoje numa empresa, eu posso fazer via serviço sob demanda, assinatura mensal, microcusto operacional. Assim como antes, eu tinha um mainframe de computador e agora eu uso a nuvem e pago pelo uso da nuvem, eu posso fazer isso com folha de pagamento e qualquer outra atividade dentro da minha empresa. Novamente, é uma questão de ir em busca. A IA permite uma revolução na redução de custo, ou seja, ela elimina a duplicidade, automatiza processos, substitui humanos em tarefas que não exijam julgamento, criatividade ou emoção, reduz a ocorrência de erro e refação, e o que é importante falar para vocês, tudo aquilo que é criativo, empático, imprevisível, relacional e inspirador, continua sendo o terreno humano. Por isso, se tem uma área onde jamais nós veremos a troca do ser humano por máquina, é na área da educação. Porque tudo que vocês fazem, tudo que vocês são, exatamente é criatividade, empatia, imprevisibilidade. Né? Então, o novo modelo de leveza estratégica é inteligência alugada, processamento escalável, equipe enxuta com competência aumentada, fluxo de caixa mais livre, porque não teremos o peso da infraestrutura, custo variável, que vai ser adaptado ao ritmo do mercado, e principalmente, tempo liberado para pensar. Os empreendedores e empresários desse país se transformaram em empresidiários. Nós estamos correndo atrás do próprio rabo o dia inteiro, a gente não tem tempo de pensar. Tá? O que a IA devolve? Tempo para a gente pensar, para a gente ter ideias, para a gente ouvir alguém. Escuta ativa, entender o que o outro quer, espera ou precisa. É para isso que a gente está aqui. Então, com a IA, o leve é o novo forte. Imaginar e pensar será muito mais valioso que acumular e inchar a sua estrutura, como a gente tem feito o tempo inteiro. Quarto e último, facilita a aprendizagem. A IA representa, no plano da educação, do ensino, da transmissão de conhecimento, uma grande revolução. Ou seja, um dos exemplos que a gente vê nas Alpha Schools dos Estados Unidos, ou em algumas escolas na Inglaterra, ou mesmo a escola de Santa Rita, na Califórnia, é que até hoje, eles inverteram esse processo. Até hoje a gente tem aula em grupo na escola,
e depois faz lição sozinho em casa. Essa tem sido a vida dos alunos, não é? Isso agora pode ser invertido. A gente vai começar a fazer lição na escola e vamos ter aula individual em casa. É claro que isso é um exemplo, não tome isso como regra, nem como tendência. Estamos dizendo que dá para pensar diferente. Ou seja, hoje um aluno na escola, na Alpha School, tem uma aula em casa, e essa aula, se ele é bom de matemática, a IA fala, vamos acelerar, porque já entendeu esse problema. Você é ruim de português, vamos fazer aquela redação de novo. Ou seja, os alunos individualmente passam a ser estimulados num processo gamificado de ganhar skin, ganhar medalhinha, para ir bem naquilo que ele é fraco e ir mais rápido naquilo que ele é bom. E depois, quando vão para a escola, a inteligência artificial acrescenta uma nova camada de percepção, porque ela identifica padrão, detecta dificuldade, percebe oscilação, sugere atividades e estimula a pessoa a fazer aquilo que ele tem que entender. Hoje, numa escola, a professora dá a mesma matéria no mesmo tempo para todo mundo. Para alguém aquilo é enfadonho, para o outro não entendeu nada. Mas é o que a gente faz, é o que dava para fazer, não precisa mais. E aí, individualmente a gente tem as aulas e depois, quando vai para a classe, o professor percebe, porque tem mais tempo, inseguranças, compreende contexto, reconhece talento, estimula a autoestima, constrói vínculos, forma caráter. O professor deixa de ser apenas um ensinador e passa a ser uma verdadeira educadora. Porque educação é isso. Educação é entender o ser humano. E a partir de quem é aquele ser humano, dar a ele as necessidades de cultura, informação, criatividade necessárias para ele viver o resto da vida. Então a tecnologia amplia a capacidade de ensinar, mas é a relação humana que continua dando sentido ao ensino. Eles fazem, então, na escola, a lição de casa. Se um aluno é bom de matemática, ajuda o outro que não é bom. Trabalham em grupo, entendem o que é empatia, o valor de colaborar um com o outro, como é trabalhar em equipe, porque a realidade no mundo lá fora é cada vez mais essa, não é de disputa individual, tá certo? Então, professores deixam de ser apenas transmissor de conteúdo e passam a virar mentor de imaginação e empatia. Essa é a nova missão do professor, ser um curador de experiências, avaliador de aptidão, estimulador de curiosidade. Esta é a nova missão dos professores. O professor deixa de ter o papel de tutor e passa a ser mentor. Uma pessoa que inspira os outros para o resto da vida. A IA está obrigando a escola a fazer uma pergunta que deveria ter sido feita há muito tempo. Que pergunta é essa? Nós estamos avaliando nossos alunos por aquilo que realmente importa ou apenas aquilo que sempre foi mais fácil de medir? Essa é a pergunta. E nós temos que fazer esse exame de consciência. Em um mundo onde conhecimento se renova o tempo todo, onde o que eu aprendi ontem já não vale mais hoje, a curiosidade não é apenas mais uma virtude intelectual, passou a ser a principal estratégia de sobrevivência. Todos nós nascemos com um aplicativo de curiosidade no celular da nossa vida, mas a gente acaba não atualizando e ele vai perdendo o seu efeito. Cabe às escolas estimular cada vez mais a curiosidade. A missão da escola na era da IA é formar indivíduos que não dependam mais da escola para continuar aprendendo, que aprendam a aprender, que tenham um interesse genuíno em serem curiosos. Esta é a missão da escola. Durante décadas, o desafio era manter a atenção dos alunos durante 50 minutos de aula. Daqui para frente, vai ser manter viva a curiosidade dessa pessoa durante 50 anos. Esta é a missão que cabe às escolas daqui para frente. Então, a nova inequalidade social não será mais entre ricos e pobres ou brancos e negros, e sim entre curiosos e descuriosos. Aos curiosos caberá a liderança no mundo, aos descuriosos, massa de manobra. E nós devemos formar curiosos. Antes de encerrar, eu queria falar sobre a relação humano-máquina, que eu já falei rapidamente. Acreditem que o processo será de adição e não de substituição.
na relação entre o ser humano e a inteligência artificial. A partir de agora, a gente sabe que para muitas atividades, nenhum ser humano é melhor que uma máquina. Verdade. Mas nenhuma máquina vai ser melhor que o ser humano com uma máquina. É nesse processo de adição que se encontra o futuro. Ou seja, a IA não vai tirar o emprego de ninguém. Alguém usando IA vai tirar o emprego de muita gente. O que equivale a dizer que a IA não está ameaçando emprego. O que está ameaçando emprego é a nossa inércia perante a chegada da inteligência artificial. E em momentos como esse, a história já mostrou isso, tudo que não puder ser digitalizado vai ter mais valor e não menos. No momento em que tecnologia é commodity, abundante, acessível, o que vai fazer diferença somos nós, são os valores humanos. Intuição, emoção, generosidade, empatia, valores, escuta ativa. Essas serão as habilidades que terão valor e que diferenciarão uma empresa da outra, uma escola da outra. Porque tecnologia, acesso, individualidade da informação, todo mundo vai ter. O que vai mudar é o sorriso no rosto, é o interesse genuíno em gente, é o tempo de escuta ativa que você vai ter com aquela mãe, com aquele aluno. Ou seja, em terra de robô, quem tem coração é rei. Sempre foi assim e sempre será assim. Nada vai substituir isso. E, de certa maneira, se a gente fizer uma viagem histórica, a gente vai ver que no passado longínquo, minha competência era avaliada pelos músculos. Hoje é pelo cérebro, daqui para frente vai ser pelo coração. Ou seja, saímos dos hard skills, passamos pelos soft skills, estamos chegando nos hard skills. Essas serão as novas habilidades exigidas num mundo em que nós estamos entrando. É a emoção que vai prevalecer e não mais a razão. Isso altera de maneira profunda os objetivos da educação, aliando o conhecimento que a gente transmite com muita competência às habilidades que nós não temos dado o mesmo nível de atenção. A nova competência profissional no mundo empresarial lá fora, o que estão buscando não é gente que saiba trabalhar em equipe, isso também, mas estão procurando gente que saiba atuar em rede. Rede com tudo que existe hoje de ferramentas e que aquela pessoa passe a trabalhar em rede com tudo. Ou seja, de certa maneira, nós agora analisamos quando vamos contratar alguém na empresa, não só a inteligência dele, mas a sua exteligência, a capacidade que ele tem de se conectar com tudo que está ao redor e ser, aí sim, um neo-humano. Aquela pessoa que ganha habilidades que nunca alguém imaginou que seria possível. Então, o futuro da inteligência não será artificial, ela será expandida e integrada. E no meio dela não vai estar o código, o algoritmo, vai estar o coração. Cada vez mais nós vamos ter mais tempo para sermos humanos. A nova inteligência agora vai ser definida como uma simbiose, uma relação de dualidade inclusiva entre a inteligência humana com o I e o A ao final grande, indicando que esta pessoa se fundiu com a IA e hoje é capaz de fazer coisas que jamais imaginou ser possível. Então, em vez de inteligência artificial, a gente devia chamar de inteligência ampliada, porque é disso que se trata. E claro, a tecnologia não vem para tirar emprego, ela está chegando para devolver nossa humanidade. É para isso que ela está chegando. Vai tirar emprego? Provavelmente vai tirar alguns, como tiraram emprego de ascensorista, telefonista, né? Tudo isso, o mundo sempre fez isso. Mas, no fundo, hoje, quando um médico, graças à IA, compara a minha ressonância magnética ou tomografia com milhões de outras em questão de minutos, e a IA ainda prepara o laudo sobre o meu prognóstico ou diagnóstico, vai sobrar tempo para esse médico para perguntar para mim como eu estou me sentindo, como minha família está reagindo ao problema, se o plano de saúde está cobrindo as despesas, vai dar a chance a ele ser mais humano, que é para isso que eu fui no consultório dele. Então, hoje o médico gasta 42% do tempo dele em burocracia, fazendo laudo, receituário, olhando coisas, checando informação. Tudo isso agora pode tirar da frente, ele pode olhar para mim e fazer a anamnese enquanto eu estou entrando no consultório dele. A chegada dos carros autônomos
também é uma demonstração da nova missão humana. Claro que vai tirar emprego de algum motorista, nenhuma dúvida disso. Mas nós temos que entender que dentro do carro autônomo sem motorista tem uma mensagem. Walter, senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com seu filho, lê um romance, seja humano. Porque levar você do ponto A ao ponto B, eu levo com muito mais segurança. Esquece esse negócio de pedal da esquerda à direita, vermelho ou verde. Para! Viva a vida. Sai do volante e volta para a vida. Esta é a mensagem que está dentro dos carros autônomos, da tecnologia que está chegando. Devolver a nossa humanidade. Portanto, a IA não é apenas uma nova tecnologia. É um novo jeito de ver o mundo e de se ver nesse mundo. Um novo papel, uma nova missão que nos é dada, independente do setor. E nesse cenário, a escola precisa ser ressignificada. A escola não está alheia a isso, ela não vai paralelo ao mundo que está mudando, vou continuar fazendo a mesma coisa. Nós vamos precisar entregar algo muito maior do que aula e diploma. Ou seja, as escolas serão cada vez mais espaços privilegiados de convivência, de colaboração, de construção de identidade, de formação ética, de desenvolvimento emocional, de criação de comunidades intelectuais. Ou seja, enquanto a IA permite respostas personalizadas, a escola oferece experiências humanas compartilhadas. Isso é muito mais valioso do que a informação. Muito mais. Então, escolas do futuro serão ambientes de socialização e aprendizado de habilidades e não apenas de transmissão de conhecimento. Ou seja, professores do futuro serão jardineiros que semeiam e cultivam a curiosidade. Esta é a nossa nova missão na escola do futuro. O negócio da educação sai da transmissão de conhecimento e vai para a transformação de pessoas. E essa migração entre transmissão e transformação altera muito da forma como a gente atua hoje. Uma escola nunca foi definida pelo prédio que ocupa, pelo conteúdo que transmite ou até pela tecnologia que utiliza. Uma escola sempre foi definida pela capacidade de ampliar o futuro das pessoas que passam por ela. Vocês são construtores de futuro. Vocês semeiam o futuro durante um período da vida. E é desta semeadura que a gente pode fazer um mundo melhor. As escolas do futuro serão as que tiverem coragem de abandonar o modelo atual para preservar a sua missão, que sempre foi essa. Então, já indo para o final, e minha sugestão é, vamos celebrar e não temer a chegada da IA na nossa vida e nos nossos negócios. E por quê? Porque a idolatria tecnológica é ingenuidade, mas o pânico tecnológico é preguiça intelectual. Não é nem uma coisa nem outra. A gente vê a realidade não como ela é, mas como a gente é. A gente coloca um filtro na realidade ao analisar qualquer coisa que chega até nós. Ou seja, a forma como eu vejo o futuro dirige as minhas ações no presente, e a forma como eu ajo no presente define meu futuro. Se eu for otimista, eu vou estudar mais, me esforçar mais, me envolver mais, e o futuro vai ser bom. Ou, se eu for pessimista, eu vou ser recalcitrante, vou ter dúvida, insegurança, vou investir menos, esforçar menos, arriscar menos, e o futuro vai ser ruim. Há um círculo vicioso, né, que ocorre tanto no lado positivo, um círculo virtuoso, quanto no lado negativo. A tecnologia, ela abre portas e a humanidade decide as que atravessa. A tecnologia, ela é amoral. Moral ou imoral somos nós, ou quem vocês formam. Portanto, nós temos que entender que ser sustentável é gerar discernimento nos nossos alunos para que eles abram as portas certas. É isso que a gente tem que fazer durante o tempo em que eles estão entregues a nós, ou que nós estamos, de alguma maneira, responsáveis por ele. Portanto, já resumindo, importante que a individualização e a gestão de dados vão liderar as relações, a efemeridade é o novo cenário onde nós vamos atuar, e que a IA já está entre nós e muda tudo de novo. Muito bem. Isso que nós vimos hoje é apenas o início do começo, do princípio desse novo mundo que está chegando. A IA tem 3 anos e meio apenas
entre nós que saiu do laboratório e entrou no mundo dos negócios. Com a inteligência artificial, homens e mulheres se transformam em super-homens e super-mulheres. Todos nós ganhamos um cinto de utilidades do Batman. Mas nós precisamos querer ser o Bruce Wayne para usarmos esse cinto, senão será um peso adicional na cintura. E claro, precisamos estimular nossos times a voar nessa direção, porque é nessa direção que está o futuro, e é no futuro que a gente vai viver o resto das nossas vidas. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que entrar nesse novo mundo de maneira entusiasmada. E claro, com os olhos bem abertos para as oportunidades e os desafios que a inteligência artificial nos traz. Para encerrar, eu queria dizer que, queria deixar uma mensagem para vocês, que a gente lembre todo dia, não precisa ser estoico para fazer isso, que o futuro não é um lugar para onde a gente está indo, é um lugar que a gente está ajudando a construir. E acreditem, no caso de vocês, essa frase é muito mais verdade. Vocês são construtores de futuro. Quando alguém me pergunta, Walter, o que é ser bem-sucedido? Eu falo, olha, tem gente que acha que ser bem-sucedido é ter muito dinheiro, outros acham que é ter poder, outros acham que é ter uma família maravilhosa. Você tem várias formas de definir o que é bem-sucedido. Para mim, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem 4 fases de relação com a história. Aí a pessoa fala, mas como assim? Me explica. Eu falo, olha, para mim uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que quando criança ouve história, quando adulto faz história, quando chega na minha idade conta a história e quando morre vira história. Essa é uma pessoa bem-sucedida. Mas ela, obrigado, mas ela só será bem-sucedida se ela tiver uma visão protagonista em relação ao futuro. Se ela entender que o futuro não é um lugar para onde nós estamos indo, e sim um lugar que nós estamos ajudando a construir. No caso de vocês, isso é ainda mais verdade. Muito obrigado, um bom dia, um bom evento e até uma próxima oportunidade.